Depois de 1 ano e 5 meses, racionamento de água chega ao fim no Distrito Federal. Homem morre e 3 ficam feridos em batida entre caminhões perto da Ceasa, no CIA. Justiça limita reajustes dos planos de saúde individuais e familiares. E mais, Tribunal de Contas autoriza a Polícia Civil a retomar a emissão de identidades no DF. Boa noite, eu sou a Camila Lopes e levo a você as principais notícias do dia aqui no Band Cidade, a segunda edição. Começa amanhã a cobrança para as empresas de resíduos da construção civil, de acordo com a modalidade escolhida pela empresa por caçamba ou tonelada. Os preços podem variar de R$ 14 a quase R$ 27. Quanto maior é o ritmo da obra, mais entulho ela produz. Não tem jeito. Enquanto os operários trabalham, o lixo vai surgindo. E se a construção é grande, então aí são caçambas e mais caçambas de resíduos, produzidos diariamente. Uma obra de uma construção de um prédio, vamos supor aí de médio porte, ele pode gastar até 100 caçambas. Todo este material tem lugar certo para ser despejado, o antigo lixão da estrutural. Desde que o local foi desativado em janeiro, passou a ser apenas uma unidade de recebimento de entulhos. O movimento de caminhões é intenso aqui no antigo maior lixão da América Latina. A partir de amanhã, dia 15, todos estes motoristas vão ter que pagar uma taxa pelo descarte de entulhos dentro do local. Os valores serão calculados de acordo com a quantidade de toneladas ou por caçamba. Os preços podem variar de R$ 14 a quase R$ 27. O material que chegar todo triado, limpo, com possibilidade de ser reaproveitado, o custo é R$ 14,68 a tonelada. Já se vier misturado com saco de cimento, com uma quentinha, com galho de árvore ou com lixo, o preço sobe para R$ 26,91 a tonelada que a gente vai receber, porque esse sim vai ter que ser aterrado. A taxa não agradou em nada os motoristas. E adivinha quem vai pagar o preço pelo aumento? É ruim para nós das empresas e ruim para o cliente também, que vai ter que pagar mais caro, né? O Sindicato da Construção Civil do DF confirma que a cobrança vai ser repassada para quem contrata o serviço dos transportadores de resíduos. O aumento é significativo e o que a gente recomenda é que as empresas façam o máximo para não ter que passar esse aumento. Mas é inevitável que parte desse aumento seja passado. Uma dica para não pesar tanto no bolso de quem está com obra em casa ou pensa em reformar é tentar reaproveitar ao máximo o entulho produzido. Resíduos classe A. A gente pega o resíduo classe A, concreto, tritura, formam areia e essa areia é repassada para a gente novamente com um custo mais em conta. 1 ano depois do fim da taxa de contingência de água, a DAS autorizou hoje que a CAESB use 20% dos 30 milhões de reais arrecadados com a medida. São 6 milhões para obras de melhoria no sistema de abastecimento. A liberação chega na véspera do fim de um longo e inédito racionamento. Hoje o governo do Distrito Federal divulgou o balanço. Foram mais de 500 dias de racionamento de água em todo o Distrito Federal. E o fim oficial da medida foi anunciado nesta quinta-feira pelo governador Rodrigo Hollenberg. Para o governo, tudo isso ficou para trás e revelou que os brasilienses economizaram desde janeiro de 2017 24 bilhões de litros de água, o que representa 30% de economia. Asseguro isso à população de Brasília, que nós estamos pondo fim definitivamente ao racionamento. Ainda durante o balanço das reduções de gastos e dos investimentos, foi revelado que a partir de amanhã, a CAESB está autorizada a captar 4,3 mil litros. Antes da restrição, a empresa podia retirar das barragens 4,9 mil litros. Esses 600 litros de diferença, eles virão, primeiro, da redução do consumo e até 800 litros por segundo de transposição de águas. A restrição no abastecimento começou para as regiões atendidas pelo Reservatório do Descoberto, responsável pela distribuição de água de cerca de 60% da população do Distrito Federal. Depois, a barragem de Santa Maria entrou no esquema. Durante o período de racionamento, houve ainda a inauguração de novas obras de captação no Lago Paranoá e no Córrego Bananal.
E por falar em obras de melhoria no sistema de abastecimento, a ADAS autorizou hoje que a CAESB use um pouco mais de 6 milhões de reais para essas construções. A taxa de contingenciamento foi criada em dezembro de 2016 e foi parar na conta do Brasiliense até maio do ano seguinte. O que será do Autódromo de Brasília? Fechado desde dezembro de 2014, o Autódromo Internacional Nelson Piquet virou um cenário de abandono em mais uma das áreas nobres aqui do centro de Brasília. A TerraCap promoveu hoje uma audiência pública com o objetivo de apresentar a proposta de parceria com a iniciativa privada para a gestão do espaço. E o repórter Rodrigo Miranda traz mais informações. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade segunda edição. O projeto apresentado pela TerraCap prevê a diminuição da pista do autódromo, isso para tornar o uso do espaço mais dinâmico. Isso também porque eles querem construir um empreendimento imobiliário no local para colocar, por exemplo, lojas dentro do Autódromo Internacional Nelson Piquet. Vou fazer uma breve retrospectiva sobre a situação do local. O autódromo foi fechado em 2014, como você bem disse, em dezembro de 2014, para passar por reformas para receber uma etapa da Fórmula Indy. Só que o governo do Distrito Federal cancelou essa etapa da Fórmula Indy e aí essas obras nunca foram concluídas, o autódromo nunca mais reabriu e está lá nessa situação. Literalmente está largado às traças. A TerraCap, durante essa audiência pública, informou também que a empresa concessionária que vencer essa licitação vai ter de desembolsar cerca de 170 milhões de reais para conseguir colocar em prática tudo que está definido no edital. Camila. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada. Um acidente entre 3 caminhões deixou uma pessoa morta hoje mais cedo perto da Ceasa, no CIA. Rosiclei Epaminondas da Silva, de 44 anos, era assistente de um dos caminhoneiros envolvidos na batida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local, preso às ferragens. Essas fotos, enviadas por um telespectador da Band, mostram a movimentação pouco depois do acidente. Veja que o caminhão tombou e a pista que dá acesso à Ceasa precisou ser interditada. Por volta das 2 horas da tarde, a perícia esteve no local. As causas do acidente não foram divulgadas. Bandidos roubam loja, batem o carro na fuga e escapam em um ônibus. E policiais descobrem oficina que fazia desmanche de carros. Tudo isso em Taguatinga. Acompanhe. O carro foi encontrado assim, sem grande parte das peças. Veja que até o motor foi retirado. Os policiais chegaram na oficina, que fica no setor H Norte, em Taguatinga, depois de uma denúncia anônima. Lá, os donos da oficina disseram que o carro teria sido comprado em um leilão. Mas, com o número do chassi, a polícia descobriu que o veículo foi roubado no dia 5 de maio, em Samambaia. 3 homens foram levados para a 12ª delegacia. Um deles foi autuado por receptação. Também em Taguatinga, durante um assalto, 4 homens armados invadiram uma loja de departamento na CNB9. Os criminosos renderam funcionários e clientes e roubaram celulares, videogames e tablets. Na fuga, os suspeitos deixaram parte da mercadoria cair e ainda bateram o carro. Testemunhas disseram que os suspeitos se dividiram e fugiram em 2 ônibus. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia prendeu os bandidos que fingiram ser policiais civis e roubaram um apartamento na Asa Norte. Para praticar o crime, os ladrões tiveram a ajuda de uma cabeleireira amiga da idosa, que era a dona da casa. Eles também usaram um mandado de busca e apreensão falso. Veja. Para a polícia, Rafaela Cristina Santos de Melo organizou todo o crime. Ela era amiga da dona do apartamento na 311 Norte. A cabeleireira costumava frequentar a residência que foi alvo da ação dos bandidos. No dia da ação, Rafaela teria convidado a idosa de 79 anos para um passeio e intencionalmente deixado a porta do imóvel destrancada para facilitar a entrada dos 2 falsos policiais civis. Quando a autora estava com a vítima,
as duas saem juntas. Num dado momento, é necessário que elas retornem para poder pegar um caderno que teria sido esquecido. Nesse momento, a autora sobe com as chaves do apartamento, vai até o local, destranca a porta e busca esse caderno. Quando ela desce, 4 minutos depois de ir embora com a vítima, chegam os autores para praticarem um roubo. Emerson Lopes, de 22 anos, e Alex Alves da Silva, de 32, conseguiram convencer o porteiro do prédio de que tinham um mandado de busca e subiram até o apartamento, como mostram essas imagens do circuito de câmeras do edifício. Dentro do imóvel, a dupla rendeu o porteiro, levou os objetos de valor, deixando um prejuízo de mais de R$500 mil. O crime foi no dia 8 de maio. E o nosso interesse é justamente mostrar para a comunidade como se proteger, como se defender dessas situações. Esse é o nosso objetivo. Então, primeiro, não é? Quando vão cumprir algum tipo de mandado de busca e apreensão, especialmente a Polícia Civil, né, a Polícia Federal também realiza esse tipo de mandado, não é? Primeiro, verificar a quantidade de policiais. Raramente vão só 2. Segundo, exigir, né, o policial o quê? Apresente sua identidade funcional. Isso é um dever do policial. E a gente está sempre com o nosso distintivo. O distintivo é difícil de falsificar o distintivo, não é impossível. Na casa de Emerson foram encontradas essas munições, mas a polícia ainda não localizou a arma usada no dia do crime, nem os uniformes da Polícia Civil. Em breve, os moradores do DF vão participar de uma pesquisa promovida pela Secretaria de Segurança para saber se eles se sentem seguros nas ruas da cidade. O levantamento será feito até o fim de agosto. Acompanhe o comentário de Cláudio Humberto. Olha, a Secretaria de Segurança Pública anunciou uma pesquisa com mais de 5.000 entrevistas para aferir a sensação de insegurança da população. Vão gastar um bom dinheiro com isso. E nem precisava, até porque o GDF, mais que ninguém, conhece o avanço do crime. Um avanço, aliás, que as próprias estatísticas oficiais cor-de-rosa não reconhecem. Não precisa de pesquisa para constatar com as próprias vítimas que falta polícia ostensiva nas ruas, falta PMs a pé em cada quadra residencial e comercial das cidades, falta agilidade nas investigações, falta punição. Pesquisa talvez seja útil para que a população opine sobre a necessidade de existência de uma Secretaria de Segurança, que nos custa muito caro, bota caro nisso, e parece haver encontrado uma única maneira de mostrar a sua utilidade: divulgar uma vez por mês estatísticas nas quais ninguém acredita. Mais de 100 incêndios florestais foram contabilizados neste ano no DF. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Boa noite, Cláudio. Oi, Camila, boa noite para você. Pois é, esse é um dos problemas que vem aí com esse período de seca, né? Agora, essa área total destruída aí com essas queimadas que você falou, essa área ainda está sendo calculada pelo Corpo de Bombeiros. Agora, o Tenente-Coronel Ricardo Viana, que comanda o Grupamento de Proteção Ambiental, diz que os estragos não foram tão grandes, mas que as medidas de prevenção, elas já estão sendo colocadas em prática. Entre os locais aí que demandam mais atenção, né, vamos chamar assim, tanto da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiros, estão aí o Parque Nacional de Brasília, também a Fazenda Água Limpa, a Estação Ecológica de Águas Emendadas e aquela área da Marinha que é chamada de área alfa. Tem outras áreas também que estão sendo monitoradas aí por esses órgãos, justamente por esse período de seca. Há pouco mais de um mês, o GDF, o Governo do Distrito Federal, decretou estado de emergência ambiental devido aí ao alto risco de incêndio florestal. E com a decisão, tanto a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, eles podem fazer compras emergenciais justamente para combater essas queimadas, viu, Camila? Tá certo, Cláudio. Muito obrigada. Boa noite. E o Tribunal de Contas do Distrito Federal autorizou a Polícia Civil a retomar a emissão dos documentos de identidade. A emissão estava parada desde o dia 5 deste mês, porque o contrato com a empresa terceirizada havia terminado. O serviço só deve voltar ao normal na semana que vem. A decisão foi tomada nesta quinta-feira. No entendimento dos conselheiros, o prejuízo causado à população com a suspensão da emissão dos documentos poderia ser maior do que o dano aos cofres públicos.
Com isso, a Polícia Civil vai poder retomar o serviço sem prejuízo da análise futura do tribunal sobre a regularidade do procedimento licitatório especial que deu origem ao contrato. O serviço havia sido interrompido no dia 5, quando o contrato emergencial entre a Polícia Civil e uma empresa terceirizada, com validade de 180 dias, chegou ao fim. Com a nova decisão, a Polícia Civil ainda terá que processar toda a papelada do novo contrato. Em nota, a Polícia Civil informou que já organiza um mutirão interno para solucionar todas as pendências de impressão de RGs. O Tribunal de Contas prosseguirá agora com a análise sobre a regularidade do procedimento adotado pela Polícia Civil para a escolha e contratação da nova empresa responsável pelo serviço de emissão de documentos de identificação oficial. A Justiça limitou os reajustes dos planos de saúde individuais e familiares em um pouco menos de 6% neste ano. A decisão liminar atende a uma ação do Instituto de Defesa do Consumidor para que os reajustes se limitassem ao repasse da inflação. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data foi escolhida pela Organização Mundial da Saúde para sensibilizar as pessoas e lembrá-las da importância desse gesto que pode salvar vidas. A Sônia é doadora de sangue há 10 anos. Sempre que pode, ela corre no Hemocentro e ajuda a repor o estoque. É uma forma de você estar ajudando, né? E é uma satisfação também você saber que está com saúde e que você tem essa oportunidade de poder doar. Quantos poderiam fazer isso e não fazem, talvez, por medo, né? Mas nessa época do ano, o número de doadores cai, principalmente por causa do período de férias. Mas o problema é que a demanda não diminui. Por isso, é importante seguir doando. Todo dia tem gente entrando nos hospitais, tem gente internada que está precisando desse sangue que a gente sabe. É um artigo único, a gente não tem como substituir ele ou passar numa farmácia e comprar. Ele é totalmente advindo das doações. E é sempre importante lembrar, especialmente os doadores do tipo O positivo, e em especial o O negativo, que é o doador universal, que esse sangue tem uma grande demanda, uma grande saída, porque ele é usado na maior parte das situações. E os brasilienses até que estão atendendo o chamado do Hemocentro. 2% da população é doadora de sangue. A média nacional é de 1,6%. A Organização Mundial da Saúde recomenda que pelo menos 1% da população local seja doadora. A Ana foi uma das que atenderam o chamado e veio contribuir justamente no Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho. É muito gratificante, eu fico muito feliz quando eu venho doar, porque você sabe que realmente você pode fazer a diferença, né, na vida de alguém. Então isso é um sentimento incrível. A campanha de doação desse ano vai até o dia 30 de junho. Em 2017 foram coletadas mais de 3 milhões de bolsas de sangue e foram feitas quase 3 milhões de transfusões em todo o país. Veja a seguir, junho é o mês da prevenção contra o câncer de pele. Vamos saber mais sobre os riscos dessa doença em uma entrevista sobre o assunto. É daqui a pouco, depois do intervalo.